Vamos lá, João 3, versículo 1. Fala o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nós já vemos aqui já uma diferença, né? Está aqui Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele era um fariseu, mestre da lei, entendido de tudo. Mas você vê que ele era de um jeito diferente, né? Ele entendia, ele conseguiu compreender que Jesus era o Filho de Deus. Estava ali. Só pode ter vindo de Deus. E diz o seguinte, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vou dar uma paradinha aqui, qualquer coisa a gente continua depois. Mas nós vamos falar hoje sobre o reino de Deus. Porque ele está dizendo, na verdade, que não nascer de novo não pode ver o reino. E ele completa dizendo, no versículo 5, né, que nós paramos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ele dá como se fosse um mandamento ali, falando algo para acontecer. Você quer participar disso? Você tem que descer as águas e ser cheio do Espírito. E nós vemos um caso de Nicodemos, príncipe dos fariseus, príncipe. Estava lá, grande entendido da palavra. Da palavra ele sabia muito. Diz aqui os fariseus, pelo menos para você ser um dos sacerdotes ali, que está ali naquela cúpula ali, você tem que saber pelo menos de Gênesis a Deuteronômio de cor. Você não pode vacilar em nenhum desses aí. Vamos fazer pergunta, falar o que está escrito lá em Deuteronômio 3:5. O cara tem que saber, senão não fazia parte. Então nós vemos que ele tinha entendimento suficiente de letras, mas quando perguntado coisas do Espírito, ele perguntou: mestre, como é que é isso? Porque isso aí eu não sei. E muitos de nós falhamos nisso, nós não sabemos o que nós devemos fazer para conseguir o reino de Deus. Nós já tivemos, na verdade, num reinado. O Brasil era de Portugal. Todo mundo que sabe disso, né? Brasil, os portugueses vieram aqui, pegaram dos índios, junto com as outras nações, que só falam português, né? Mas teve outras nações também que chegaram aqui também fazendo a bagunça, vamos dizer assim, né? Só que os portugueses foram lá e colonizaram o Brasil. E tiraram daqui muitas coisas, muito ouro, muitas coisas, pessoas, e até esse processo que nós temos hoje. E eles tiveram aqui um reino de Portugal. Hoje em dia é o reino do Brasil. Não tem rei, mas nós temos presidente, que nós elegemos. É uma democracia. Graças a Deus por isso, né? Que seja uma democracia, senão tomavam conta aí e acabou. Mas aqui no reino de Deus há apenas um rei, que é o Rei dos Reis, que é Deus. Mas para nós conhecermos esse reino de Deus, precisamos de duas coisas. O batismo. Quando batizamos, geralmente o pastor fala o quê? Você aceitou Jesus como seu suficiente Salvador? Aí você fala assim: eu aceitei. Quantos aqui são batizados? Levanta a mão assim. Quase todo mundo, praticamente. Praticamente todo mundo. Ele perguntou: você aceitou Jesus como seu suficiente Salvador? É Ele que você quer seguir? Aí você fala sim. Aí Ele vai e te batiza. Você está entendendo que só há somente um Deus que você quer seguir. Aí você começa a entender o que é o reino de Deus. Você começa a aprofundar no reino. Porque ele diz o seguinte: aquele que não nasceu de novo não pode nem ver o reino de Deus. Mas na maioria das vezes nós batizamos, nós fizemos as coisas, mas nossa vida ainda continua a mesma coisa. Você fala assim comigo: não mudou nada.
Por quê? Porque ele fala aqui também, você tem que batizar e ser do Espírito. O Espírito de Deus, nós vimos como Jesus foi batizado, o Espírito de Deus desceu logo após em formato de pomba, de um pássaro. Desceu e ele foi batizado no Espírito Santo. E ele pôde ver o reino de Deus e se beneficiar das coisas do reino. Porque muitos de nós não estamos nem vendo o reino, muito mais participantes do reino de Deus. Porque nós olhamos para os nossos olhos da carne. A carne é que nos move. A carne é que nos faz enxergar o que nós queremos. E às vezes nós queremos só alguma coisinha ou só outra. Nós vivemos assim achando que está tudo bem viver desse jeito. Nós achamos que está tudo bem viver dessa maneira, esse caminho que nós estamos vivendo. Nós achamos que está tudo bem, é isso que eu quero, é isso que eu sempre quis, então eu vou fazer. Deus está aqui, mas você que está dizendo. Às vezes ele tem outro caminho para você melhor, mas você não consegue ver. Porque não foi entregue totalmente o caminho para ele. Às vezes você está andando no caminho de Deus, mas falta força, falta coragem para continuar caminhando. Por quê? Porque você está caminhando nas suas forças. Você está fazendo da maneira que você quer, do jeito que você quer. Mas se você estiver caminhando no caminho de Deus e deixando que Ele te dê forças para caminhar, você vai conseguir completar o percurso. Muitas vezes nós falhamos, nós começamos a caminhada, mas no meio do caminho desistimos. Nós nem chegamos a ver o reino de Deus. O reino de Deus que está aí para todos, não é só para mim, não é só para você, é para todos. E o reino de Deus, se Deus é o rei dele, o rei dos reis, disse ele que lá em Apocalipse que ele fez reis e sacerdotes. Nós somos também reis e sacerdotes. Deus fez a terra para nós reinarmos sobre ela. Por mais que o diabo chegou lá e tomou, Adão entregou, na verdade, o diabo nem tomou. Adão entregou para ele. Adão e Eva entregaram para ele a terra. E ele já falou, não somos mais desse mundo. O mundo já é do maligno. Por quê? Nós temos que aproveitar do reino de Deus. E esse reino que nós não podemos ver se nós não estivermos fixados, andando no caminho de Deus. Você pode falar assim, mas você está falando que a terra é do maligno, já é do maligno. Mas como é que você fala também que o reino é de Deus e nós temos que ver o reino de Deus? Porque o reino de Deus, para você que está pensando somente no que você está vendo, você não vai conseguir enxergar mesmo, não. Você não vai conseguir enxergar aquilo que Deus quer te mostrar. O que é uma vida cheia do reino de Deus? Você está no reino de Deus, está se beneficiando das coisas de Deus. No reino de Deus, a guerra, a briga, a doença. No reino de Deus, falta dinheiro para você pagar as contas. Quando você está no reino de Deus, quem é o rei? É Deus. Se você vive, se você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o que o versículo diz? As demais coisas serão acrescentadas. Se você busca primeiro o reino de Deus, você está no reino de Deus, Deus não vai deixar faltar nada. Por quê? Você pode falar, mas o Bolsonaro aumentou o preço da carne. É o preço da gasolina, já está R$7. Misericórdia. Tá melhor andar a pé, né? Andar a pé, porque está R$7, está difícil. Mas se nós estamos no reino de Deus, Ele não deixa faltar nada. Não importa o preço, não importa a situação, Deus não deixa. Se você está confiando em presidente, está confiando em governador, confie em Deus, deixa que Ele faz o resto. Confie no Senhor, deixa que Ele reine, participe do reino de Deus. Ele te chama a participar. Não confie, não espere de pessoas, espere de Deus aquilo que você pode ter. Espere de Deus aquilo que Ele pode te dar, Ele te oferece. Não confie somente naquilo que você vê. O reino de Deus é assim mesmo, é difícil, é complicado. Se você não tiver fé em acreditar em Deus, você não vai acreditar no reino dEle. Diz o seguinte, Mateus 5. Vamos completar aqui, Mateus 5.
Olha o que ele fala, coisa interessante. Isso aqui é muito interessante. Mateus 5, versículo 3. Mateus 5, 3. Conseguiu? Mateus 5, 3. Aqui, agora sim. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que nós entendemos sobre pobres de espírito? De espírito, pobres de espírito. Nós entendemos que os pobres de espírito são aqueles, às vezes nós levamos tudo por dinheiro, né? São aqueles pobres miseráveis, coitados, não tem nada para comer, não tem nada para fazer. São pobres. Mas ele diz que pobres de espírito deles é o reino de Deus, dos céus. Estranho, né? O pobre de espírito é aquele que é guiado por Deus, que a vontade dele não domina ele, que o espírito dele, interno dele, não domina ele, mas o espírito de Deus domina ele. Ele deixa se dominar por Deus. Então, dele é o reino dos céus. Esse que deixa o Espírito Santo dominar ele, dele é o reino dos céus. Então, seja pobre de espírito. Seja pobre. Não deixe que suas vontades te dominem. Não deixe que os seus prazeres te dominem. Mas deixe que o Espírito Santo de Deus te domine. Para que seu será o reino dos céus. Você estará experimentando tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Você estará disponível ali sempre para o que Deus quer te dar. Fazer parte do reino de Deus é a melhor decisão que você pode ter. Mas é difícil, é complicado, não é fácil. E não vai ser mesmo. Ninguém te disse que seria fácil. É difícil, é complicado. Você tem que se sujeitar. Aqui nós não temos nossas leis. Se você roubar ali, a polícia te pegar, você vai ser preso, né? Então, se você fizer coisas erradas, a justiça vai sobre você. Se nós fazemos coisas erradas quando estamos com Deus, também virá sobre nós coisas também, punições. Nós queremos fazer parte do reino de Deus. O reino é de quem? Então é na maneira dele, não é? Senão o reino seria seu. É na maneira dele, do jeito que ele quer. É do jeito que ele posicionou para você e deixou assim claro para você. Está ali, ó, bem-aventurados. Aqueles que têm fome e sede de justiça, porque deles serão fartos. Vai estar tudo disponível para você. Mas ele começa dizendo, aquele que é pobre de espírito, dele é o reino dos céus. Para nós atingirmos tal coisa, tal situação, nós temos que entregar as coisas na mão de Deus. Falar assim, ó, Senhor, já que eu estou aqui, eu quero participar do teu reino. Eu quero fazer parte. Eu quero ser um rei aí também. O Senhor é o rei dos reis. Ele nos fez reis e sacerdotes. Porque nós temos um príncipe. E quem é o príncipe deste mundo? Mas ele nos fez para reinar sobre a terra. Fez um participar. A terra é como se fosse... Nós tínhamos, vou fazer de um jeito que talvez vocês entendam. Nós temos, vou ver se eu consigo explicar da melhor maneira possível. Nós tínhamos Brasil, Portugal. Brasil era colônia de Portugal. Apesar do tamanho diferente, né? A diferença de Portugal para o Brasil. Mas o que o rei mandava lá em Portugal, tinha que acontecer aqui no Brasil. Tinha ou não tinha? Então, se Deus manda lá dos céus, o que ligares na terra... Então, se Deus manda acontecer alguma coisa, aqui também acontece. Mas nós temos que pegar a nossa posição de reis e deixar que o rei dos reis nos domine. Porque se nós não pegamos a posição de reis, o mundo já é maligno. Ele é o príncipe desse mundo. Ele vai nos dominar. Nós não podemos ser apenas serventes do diabo. Nós temos que ser reis. Reis. Reis daqui dessa terra. Sob o domínio do Rei dos Reis, o Senhor. Porque Ele não vai deixar faltar nada na sua vida. Ele não vai deixar faltar, não vai deixar sua saúde se abalar. Não vai deixar, não vai acontecer. Porque Ele, quando é soberano sobre você,
todas as coisas acontecem a seu favor. Pode vir lutas, pode vir guerras, mas se você tem um Todo-Poderoso ao seu lado, você não perde. Você faz igual Davi: Senhor, posso ir? Pode. O Senhor vai estar comigo? Vou. Vou ganhar? Vai também. Então eu vou. Era simples assim para Davi. Era só perguntar: o Senhor vai estar comigo? Vou. Então está tudo certo. Então deixa comigo o resto que eu dou conta. Se nós estivermos com Deus, no reino dele, nós resolvemos todas as situações. O mal não pode nos atingir, ele pode fazer aquela cosquinha, né? Como eu falei, não vai ser fácil. No reino também há guerra. É uma disputa de poder. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Os anjos, Lúcifer, quando foi cair lá dos céus, ele fez o quê? Teve guerra, não teve lutas? E Deus chegou lá e mandou todos aqui para baixo. Desde o princípio teve guerra, teve situações, teve problemas. Mas Deus venceu. Se Deus venceu por nós, nós estamos no reino dele, nossas batalhas estão vencidas. Mas escute bem, nossas batalhas. Então nós teremos batalhas. Por mais que nós vamos ter batalhas, nós venceremos elas. Não importa a situação, não importa o problema, nós vamos vencer. Quem recebe a Jesus, recebeu o poder de Deus para reinar. Porque Ele reina na sua vida. Se Ele é rei da sua vida, você reina também. Não há nada que pode te deter. Não há nada que pode te acusar, falar assim: não, você não vai vencer. Não, eu sou filho do rei. Eu também sou rei. Eu sou filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nada pode me abalar, nada vai me deter. Coloque sua casa no reino de Deus. Coloque sua vida no reino de Deus. Priorize isso. Buscai primeiro o reino de Deus. Jesus, logo depois que passou os 40 dias no deserto, Satanás foi tentá-lo. O que ele acontece com ele? Ele sai de lá e começa a pregar. Qual é a mensagem que ele prega? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Mas isso é uma coisa ruim? Jamais. Que a pessoa vê assim: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus, né? Os pastores sempre pregam arrependei-vos, coisa assim forte. Calma. O arrepender é para você largar aquilo que você viu de errado, para poder desfrutar do reino. É uma coisa boa, não é uma coisa ruim. É para deixarmos o pecado mesmo, por mais que a palavra seja forte, fala assim: larga o pecado, abandone o pecado. Mas ele está mostrando: abandone para aproveitar do reino, porque senão você não vai conseguir. Os dois juntos não dá. Quer aproveitar do reino de Deus? Quem quer aproveitar do reino de Deus? Eu quero. Levante a mão assim. Arrependa-se. Se você não está aproveitando ainda, arrependa-se. E não é uma coisa ruim se arrepender. É uma coisa boa para você desfrutar. Vimos Nicodemos. Você não vai conseguir enxergar Nicodemos. Você não vai conseguir ver. Se você não aceitar o que eu falo. Se você não fizer como eu mando, infelizmente, Nicodemos, não vai ter como. Não vai ter como prosseguir. Você não vai poder ir para nenhum lugar. Você não vai enxergar. Imagina, não vai nem enxergar. Imagine participar desse reino. Você vai estar ali parado, a sua vida não vai mudar, Nicodemos. Nada vai mudar na sua vida. Mas se você fizer, você vai se tornar participante do meu reino, vai estar comigo. E nada vai te faltar. Nada. Mas eu tenho que voltar a ser o que é, eu tenho que entrar de novo no útero da minha mãe? Não, Nicodemos, calma. Não é isso. Mas é nascer de novo. É abandonar as coisas erradas. Abandonar tudo. Você pode falar assim: mas eu batizei, mas eu fui para as coisas erradas novamente. Não importa. Você vai e se levanta. Por quê? Você decide no seu coração de não pecar mais. De não fazer a vontade do diabo. De não fazer a vontade daquele que está lutando contra você, contra o seu sucesso, contra a sua formação espiritual. Abandone ele. Abandone aquilo que te atrapalha.
e seja um servo de Deus. Ali em Lucas 17, fala o seguinte. Lucas 17, abra na sua Bíblia. Jesus fala o seguinte. Lucas 17. Diz o seguinte, versículo 20. Conseguiram achar? Lucas 17, 20. Nós estamos vendo aqui outros fariseus. Os fariseus mestres da Bíblia, entendidos na palavra, está na letra, né? Nem na palavra, é na letra somente. E esses faziam muitas perguntas para Jesus, querendo interrogá-lo sobre tudo. Versículo 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está aí para você usufruir de tudo. Ele está entre vós. Mas por que os fariseus perguntavam tanto disso? Porque lembra que Jesus falou com Nicodemos? Se você não nascer de novo, Nicodemos, se você não for cheio do Espírito, você não vai conseguir ver o reino de Deus. Às vezes nós estamos passando por dificuldade, batalhas, lutas. Nós falamos que estamos sozinhos na guerra. As dificuldades vêm de um certo ponto que nós não conseguimos nem entender mais de onde vem. É tanta coisa, tanta situação, que nós pensamos que estamos sozinhos, o fardo é pesado demais. Mas Jesus disse que Ele está ali pronto para trocar de fardo com você. Você pega o meu que é leve, me dá o seu. Mas quando nós não estamos no Espírito, nós estamos vivendo segundo o que Deus manda, nós nem estamos vendo Jesus ao nosso lado tentando nos ajudar. Nós nem estamos vendo o que Deus pode fazer por nós, porque nós estamos vivendo como esses fariseus. Jesus fala: vocês não vão ver, não é por ver. Não adianta você ficar olhando, tentando enxergar, eu quero o reino. Eles achavam que Jesus ia descer com seus anjos e ia dominar a terra. A terra foi Deus que criou. Mas Ele mandou o Seu Filho morrer por nós, para que nós tivéssemos a vida eterna, fôssemos salvos, pudéssemos usufruir desse reino de Deus. Mas não é por vista. Você não vai ver. A fé é o quê? As coisas que não se pode ver, não é isso? É isso que nós temos que viver. Vivemos pela fé. Daquilo que nós não enxergamos. Daquilo que nós não podemos ver, mas vivemos segundo o que Deus manda. Ele fala, porque eis que o reino dos céus, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus, aquilo que Deus nos deu, está pronto ali para usufruirmos dele. Mas deixamos tudo o que é errado para trás, para vivermos o que Deus quer. Vivermos aquilo que Deus tem preparado para nós. Uma vida de abundância, não é uma vida de miséria, não é uma vida qualquer, uma vida de doença. Talvez você tenha muito dinheiro e fale assim: eu tenho muito dinheiro, isso não é o problema. Mas sua família, como é que está? Está todo mundo já salvo? Está todo mundo bem? Está todo mundo já fiel? Está todo mundo na igreja? Talvez você tenha tudo isso, mas não tenha saúde, alguma coisa está faltando. Mas você quer viver o reino de Deus? Arrependa. Vamos viver o reino de Deus. Aquilo que Deus tem preparado para nós. O reino de Deus somos nós daqui na terra. Somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, nós temos por herança aquilo que nosso Pai Celestial deixou para nós. Não, Ele não deixou doença. Ele não deixou enfermidades. Ele não deixou miséria. Ele não deixou coisas ruins. Ele deixou coisas boas, fartura. Nós estamos perto de abril. E abril o pastor Carlos vai fazer aqui o mês da abundância. Quantos querem ter abundância? Levanta a mão. Todo mundo quer ter abundância. Todo mundo quer. Mas para ter abundância tem que viver no reino de Deus. É Ele que vai te dar abundância de vida. Em todas as áreas. É o reino de Deus.
Você pode falar assim, mas eu quero que o pastor somente ore por mim. Ele pode orar por você e Deus te abençoar pela oração dele. Mas eu não quero só uma coisinha. Eu quero que você viva o reino de Deus. Talvez você ore e fale assim, não, mas eu vou ficar curado da doença. É só isso que te importa? Ou te importa viver o reino de Deus, aquilo que Deus tem preparado para você? Ser salvo, estar liberto para poder viver em glória com Ele. Ali em Romanos, capítulo 14, diz o seguinte. Romanos 14. Romanos 14, 17. Diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, paz e alegria no Espírito. Então, nós vimos que ele falou com Nicodemos o quê? Nicodemos, descer as águas e ser cheio do Espírito. A alegria está onde? No Espírito Santo. Quer ter uma vida de alegria? Peça o Espírito Santo de Deus na sua casa. Porque você pode ser feliz. Você pessoalmente está realizado. Quando você sai de casa, é uma paz. Mas quando você volta, é aquela guerra dentro de casa, aquele espírito conturbado dentro de casa, aquele clima pesado, difícil. Tem hora que você prefere nem chegar em casa. Não, você até enrola, demora mais para chegar em casa, porque na sua casa só é briga, contendas, só é problemas. Você demora, prefere, eu vou esperar mais um pouquinho, vou chegar em casa só na hora de dormir, para não ter problema. Mas ele está falando o quê? Se o Espírito Santo traz paz, alegria, justiça, traz tudo, por que você não está usufruindo? Será se ele está lá na sua casa? Está vivendo o reino de Deus? Peça, fala com Deus, Deus, que minha casa entre no teu reino, não só eu, mas o teu reino entre na minha casa. Eu posso não ver, mas você sabe quando Deus está na sua casa. Você sabe quando é um pastor que fala com você ou não? Você sabe quando você olha para o irmão assim e fala, esse irmão aí é cheio de Deus. Lembra que nós falamos aqui, acho que foi 2 domingos atrás? Se não me engano, foi 2 domingos atrás, domingo passado. Nós falamos sobre isso. Nós vemos Deus nas pessoas. Você sabe quando o reino de Deus está ali, está dominando. Você também sabe quando o reino do diabo está dominando sua casa. Você sabe que isso é briga, isso é contendas. Nós vemos que o mundo já é do maligno. Quando nós deixamos o maligno dominar, está vendo as guerras aí acontecendo? Está vendo aí o país brigando por poder, por dinheiro? Dá tudo por dinheiro, né? Não é nem poder, é o dinheiro. O dinheiro que é o poder. Nós estamos vendo tudo isso. Estão vendo o reino de Deus? Não estão. Mas tem muitos lá ainda que nós vemos, até vídeos, indo nas igrejas, mesmo durante a guerra, indo na igreja buscar esse reino. O que eles querem? Quer paz, porque o reino de Deus é paz. Eles estão orando, estão pedindo, Deus, o teu reino desça aqui nesse lugar. Então você quer uma vida de paz, quer uma vida de fartura, quer uma vida, peça para o reino de Deus descer na sua casa. Não só na sua vida, mas na vida dos seus. Não é somente na sua vida, peça pelo seu irmão, pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua tia, pelo seu tio. Peça para eles. Peça por eles. O pastor Tony mesmo falou aqui que toda vez que ele vai encerrar o culto, ele faz por quê? Uma oração. Deus colocou no coração dele para orar. Para quê? Para os seus familiares. Para eles virem junto com você, ele pede para você colocar a mão na cadeira, aí na poltrona, pede em oração, fala assim, Deus, que o Senhor possa quebrantar o coração mais duro que seja, para que a pessoa possa vir. Isso é o quê? Colocar o reino de Deus para aquela pessoa usufruir. Nós temos que buscar esse reino de Deus. O reino de Deus, para as demais coisas serem acrescentadas. Não importa que você viva
uma vida qualquer. A partir de hoje não importa, mas queira viver o reino de Deus. Tudo que você já viveu, tudo que você foi, não importa mais, mas creia no reino de Deus. E para encerrar, Efésios 3, vamos encerrar. Efésios 3. Diz o seguinte, versículo 17, versículo 16. Diz o seguinte, 16. Efésios 3:16. Seguiu aí? Efésios 3:16. Isso. Agora sim. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo Espírito no homem interior, para que o Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Diz aqui, Paulo, à igreja de Éfeso, olha, você pode ver, se você quiser ler depois, está aqui Paulo, prisioneiro de Cristo, ele começa lendo fazendo a carta, escrevendo, que ele está orando pela igreja de Éfeso, que ele quer que a igreja de Éfeso conheça a plenitude de Deus. Conheça, ele fala o seguinte, poderdes o quê? Perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Nós tínhamos Nicodemos que não conseguia nem ver, mas Paulo está aqui orando para quê? Para que todos possam compreender a largura, o tamanho, o comprimento, tudo. Compreender para nós entendermos o que é isso que Deus quer para nós, o tamanho desse Deus. Nós às vezes falhamos em conhecer a Deus, porque se de verdade tivesse conhecimento dele, nós não viveríamos uma vida que nós estamos vivendo, viveríamos algo muito melhor. Você imagina um Deus que mediu, como diz lá em Isaías, um Deus que mediu os oceanos com a palma de suas mãos. Eu não consigo nem medir meu tablet aqui com a palma da minha mão. Então, nós às vezes temos problemas, situações, desafios. Nós colocamos que é grande demais. Se você entender qual é a altura, o comprimento, a largura desse seu Deus, nada vai ser grande demais para você. Nada vai ser poderoso demais para você além do seu Deus. O inimigo pode se levantar? Pode e vai. Não só pode, ele vai se levantar. Mas se nós estamos vivendo o reino de Deus, o reino de Deus sempre sobressai a qualquer investida do inimigo. Não importa a situação, não importa o desafio, não importa o problema. O que importa é você estar no reino de Deus. Está como Nicodemos hoje? Peça para Deus te encher do Espírito Santo de Deus hoje. Você fala assim, eu quero me batizar, não batizei ainda. Teve um batismo ontem. Mas se você quer se batizar, fique atento quando o pastor falar que tiver um batismo. Se batize. Mostre para todos a alegria que é estar vivendo uma vida com Deus. Aceite Ele como seu Senhor e Salvador, e sua vida jamais será a mesma. Quando a pessoa aceita e se batiza crendo naquilo dali, ela já sai daquela onde que ela for batizada, do rio, da água, do mar, que seja, das águas, já sai diferente. Você fala assim, ela fica mais bonita? O miel não ficou. Continua do mesmo jeito. Essa coisa aí. Mas a pessoa sai o quê? Transformada, cheia de Deus. Ele está cheio de Deus agora, ó, menino bonito, casou.
da glória. Mas quando nós saímos cheios de quê? De Deus. Esse é o reino de Deus. É isso que Deus quer para você e para mim. Quer que nós possamos estar sempre nesse reino dele. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Viva no reino de Deus. Por mais que você não enxergue, mas viva, que ele está aqui entre nós. Amém?